Olá pessoal, nós vamos conversar hoje sobre representações. O que seria uma representação? Como nós conseguimos demonstrar aquilo que pensamos ou sentimos? Se você olhar para essa imagem que vai aparecer na tua tela agora, que é uma imagem que se encontra em Bruxelas, na Bélgica, você diria o quê? Quando você visita esse ponto turístico, você não pode deixar, se você algum dia for a Bruxelas, você não pode deixar para lá ou deixar passar, não. Tem que visitar, é um ponto turístico marcante. Mas quando você olha para ele, o que você pensaria? Isso representa o átomo de ferro. Isso é uma representação, esse monumento é chamado de atomium. É uma representação do átomo de ferro. É uma forma de representar, é uma forma artística. Mas quando estamos pensando em relação ao Enem, em relação ao vestibular, é necessário muitas vezes nós representarmos esses elementos químicos. Existe uma notação química para que você possa guardar. E junto com essas representações, alguns conceitos que nós vamos trabalhar agora. Vem comigo para a telinha, vamos juntos, vamos lá. Como nós poderíamos tratar da representação de um átomo? Essa representação tem dois pré-requisitos que você não pode esquecer. O número atômico. E o número atômico tem algo muito especial. Esse número atômico ele foi descoberto em 1914 por um francês chamado Henri Moseley. O que seria esse número atômico? O número atômico é algo constante dentro do átomo que não mudasse. Esse número atômico representa a quantidade de prótons existente no núcleo atômico. Por que eu digo que é algo especial a data? Porque está completando o seu centenário em 2014 e, consequentemente, todas as provas desse ano devem estar tratando alguma coisa em relação ao número atômico. O outro pré-requisito que você não pode esquecer seria o número de massa. A massa atômica ou o número nucleônico, que é a mesma coisa, fica concentrada no núcleo do átomo, porque os elétrons são muito leves. Se fica concentrado no núcleo do átomo, você tem prótons e nêutrons. A massa se concentra em prótons e nêutrons. Certo, e como é que eu represento esse elemento químico? Esse elemento químico representa, assim, normalmente, assim, deixa eu só apagar aqui um pouquinho a data, você já guardou aí no seu coração, que é 1914, só para não atrapalhar a nossa escrita e nossa apresentação agora. Isso é uma representação de um átomo qualquer, um átomo X. No canto inferior esquerdo, você vai ter aqui o seu número atômico, o Z. Sempre fica no canto inferior esquerdo. No canto superior esquerdo ou direito, você vai ter a representação da massa. O que é que você não pode esquecer? A massa atômica representa prótons mais nêutrons, enquanto o número atômico representa a quantidade de prótons que você vai ter na tua estrutura. Vou mudar a cor aqui para você enxergar um pouquinho melhor. Vou fazer agora de vermelho. Veja só. Se eu subtraio aqui A menos Z, se eu faço a subtração de A menos Z, é como se eu estivesse cortando o próton que existe na massa pelo próton do número atômico. O que é que sobra quando você subtrai o A menos Z? A quantidade de nêutrons. Aí ficaria a quantidade de nêutrons. Então, em geral, você tem aqui, ó, massa no canto superior esquerdo, número atômico no canto inferior esquerdo, obrigatoriamente a massa também poderia ficar aqui no canto superior direito. E a diferença entre eles, quando você faz a diferença entre eles aqui, A menos Z, você vai encontrar a quantidade de nêutrons. A menos Z representa a quantidade de nêutrons. Olhando agora bem no fundo dos meus olhos, isso é uma representação simples. É só para que você guarde esses dois conceitos, que seria número atômico e número de massa, e suas respectivas representações. Lembre-se que a subtração entre massa e número atômico representa a quantidade de nêutrons, e agora é com você.